Hoje nós vamos dar o terceiro mandamento para um relacionamento feliz. Você sabe que uma das coisas que o marido ou a esposa mais gosta de saber é quando ela é útil para o seu esposo ou para a sua esposa. A pessoa se sente que ela pode acrescentar alguma coisa, que ela pode ajudar em alguma coisa. E o que acontece é que muitas pessoas estão num relacionamento e vivem independente da ajuda da outra. E isso causa frustração, porque às vezes a mulher, a esposa está estressada, ela tem muitas preocupações na cabeça dela. E ao invés de pedir ajuda ao marido, ela reclama. Então, o mandamento de hoje é, Renato, contarás com o parceiro. Né? Você vai aprender a viver de forma que você vai contar com a ajuda do seu parceiro. No sentido de que você vai se habituar, vai se treinar a fazer isso. Não no sentido de que alguém que diz assim, eu queria contar com ele, mas eu não posso contar com ele porque ele não ajuda, ou eu não posso contar com ela porque ela não ajuda. Nós não estamos falando do parceiro aqui, a responsabilidade do parceiro em te ajudar, mas estamos falando da sua iniciativa em pedir ajuda, em mostrar dependência, uma certa dependência do seu parceiro, em contar com o potencial do seu parceiro em te ajudar. Nós estamos falando em mandamentos, estamos falando dessa série de vídeos em paralelo com o nosso relacionamento com Deus. Uma coisa que Deus fala na Bíblia com respeito ao casal é que 2 é melhor que 1. 2 é melhor que 1. Então, isso quer dizer, se eu não conto com a ajuda da Cristiane para as minhas necessidades, os meus desafios, o meu dia a dia, então eu não estou fazendo valer de um potencial que está aqui ao meu lado, uma auxiliadora. Se eu, por razões de egoísmo, ou por razões de orgulho, ou às vezes porque estou acostumado a fazer as coisas sozinho, independência e tudo mais, não faço valer a ajuda da Cristiane, então eu não estou sendo melhor. Ou então, tem muitas pessoas que até gostariam da ajuda, mas elas não pedem. Então elas ficam querendo que a outra adivinhe como que ela pode ajudar. E não é assim. Você sabe como o nosso relacionamento com Deus. Deus faz questão de deixar bem claro que nós temos que pedir. Ele sabe das nossas necessidades. Mas ele, mesmo sabendo da situação em que nós estamos, ele quer essa dependência nossa. E às vezes o que acontece? Você está passando por um problema que você não consegue resolver. Às vezes, até mesmo no casamento, você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue resolver. Você não consegue praticar aquilo. Você então pede ajuda a Deus. Isso mostra a sua dependência a Ele. A mesma coisa no relacionamento. Quantas vezes eu tive que pedir ajuda ao Renato e me ajudou muito. Se eu não posso contar com a ajuda dele, se eu não posso depender um pouco, não ser totalmente dependente, né? Mas depender um pouco da ajuda dele, então para quê? Para que ter um marido? Para que ter uma esposa? Né? Então faz sentido vocês dois poderem contar um com o outro. E isso, você na prática, é pedir ajuda. Então você deve pedir ajuda, você deve falar o que você precisa. E não fique esperando que adivinhe, ou não fique pensando que a pessoa vai fazer tudo errado, que é melhor você fazer do que pedir os outros, porque ninguém faz direito do seu jeito. Porque isso é uma maneira egoísta de se pensar e de se comportar, e você acaba anulando a pessoa que está ao seu lado, que poderia estar se sentindo útil como marido, como esposa, e não está. É também uma prática da humildade. Quando você pede, você está sendo humilde. Quando você precisa de ajuda e não pede, você está sendo orgulhoso.
Então é a prática da humildade. E quando você, tem outro lado, quando você pede ajuda ao seu parceiro e o seu parceiro te oferece aquela ajuda, além da pessoa que ajudou se sentir útil, se sentir feliz de poder ter ajudado, todo mundo gosta de ajudar, de se sentir útil. Além disso, isso ainda fortalece a intimidade entre vocês, porque vocês passam a conhecer melhor um ao outro, contar mais um com o outro, ficar mais alerta ao que o outro está precisando. Então, esse contar um com o outro é muito importante para fortalecer a união do casal. Quanto menos você conta com a outra pessoa, com o seu parceiro, então mais frágil fica a relação de vocês, porque vocês vão vivendo mais independente um do outro. Então fica abrindo um buraco, um grande espaço, um vácuo aqui entre vocês. Então tudo pode entrar nesse vácuo e separar vocês. Então é uma prática saudável, é uma prática que você tem que às vezes aprender a fazer, que talvez não seja muito natural da sua parte. Se você, por exemplo, mulher, antes mesmo de se casar, aprendeu a ser uma mulher independente, ou você se casou talvez muito tarde assim, relativamente tarde, você se casou depois dos 30 anos, então você aprendeu a viver grande parte da sua vida sozinha, ou sozinho, fazer as coisas sozinho, tomar decisões sozinhos, e isso então faz com que você, mesmo dentro do casamento, não participe a outra pessoa. E isso vai gerando um certo ressentimento. Ele fica pensando, poxa, por que ela não me pergunta? Por que ela não fala dos problemas dela? Por que ele não fala dos problemas dele para mim? Então, às vezes não é intencional, mas a pessoa não aprendeu a compartilhar a vida dela. E às vezes o seu marido ou a sua esposa é tão inseguro e você pensa que a pessoa vai dar um problema para ela ou ela não vai conseguir resolver. Só de você confiar em contar com ela vai ajudar nessa insegurança. Vai ajudar essa pessoa, ou seu marido ou sua esposa, a pensar assim, poxa, ele conta comigo, ela conta comigo. Poxa, eu fiz a diferença hoje, eu ajudei meu marido, ele gostou do que eu falei, eu pude ajudar de alguma forma. Isso ajuda a autoestima da pessoa. Motiva também a pessoa a melhorar, né? A dizer assim, eu quero poder ser bem útil, então eu vou melhorar. E é assim que Deus age também com a gente, né? Quanto mais você pede ajuda a Deus, e você vê que Deus não tem limites, né? Você pode pedir ajuda, pedir a Deus alguma coisa, assim, toda hora do dia, que Ele não vai ficar chateado com você. Ele tem prazer, por quê? Porque quando a gente pede a Deus ajuda, a gente mostra uma certa fé, uma certa confiança nele, na capacidade de Deus dele, e também uma dependência, mostrando que nós sozinhos não conseguimos fazer nada, mas com Ele a gente consegue. Então isso para Deus é muito importante. Então isso é uma lição tanto para o casamento quanto para a sua fé. Você que tem pensado, por exemplo, em como se relacionar com Deus, como fazer uso dessa força superior que está disponível para você, mas você talvez ouve falar e não consegue conectar-se com Deus. Está aí uma grande forma de você se conectar com Deus. É você reconhecer aonde você está sendo fraco ou fraca, aonde há deficiências na sua vida, dificuldades que você não está conseguindo resolver com as suas próprias forças ou com a sua sabedoria. E diante dessas dificuldades, você leva-as a Deus e fala, meu Deus, eu estou precisando de ajuda aqui com meu filho, não estou sabendo lidar com meu filho. Meu Deus, eu fui no médico e ele me falou que eu tenho essa enfermidade, eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida, eu preciso de cura, eu ouvi dizer que o Senhor cura, que está escrito lá, que o Senhor fez milagres no passado, eu creio que eu não vou precisar ficar a minha vida toda dependendo desses remédios. Enfim, quando você começa a levar as suas deficiências, as suas dificuldades para Deus, então você se aproxima de Deus. Você gera uma intimidade maior com Deus. Você está criando uma oportunidade para conhecer a Deus melhor e para Ele participar na sua vida também. Tá bom? Então, pratique isso na sua fé e pratique isso no seu relacionamento. O quarto mandamento, aliás, o terceiro que acabamos de falar, é contarás com o seu parceiro. O quarto você vai saber no próximo vídeo. Até lá.